Galera, muito obrigado por terem mandado tantas perguntas legais. A gente tem muita coisa para falar hoje, então vamos lá! Vamos começar com a pergunta da Júlia Bart. Max, como você tem as ideias para os roteiros do Entreplanos? Você tem uma lista de temas? Bom, Júlia, as ideias de roteiros do Entreplanos vêm de diferentes formas. Boa parte das vezes é porque eu estou simplesmente vendo um filme e no meio do filme eu reparo em alguma coisa que me chama a atenção e aí eu anoto o que é para voltar a isso depois que eu termino de ver o filme. Ou muitas vezes também é depois que o filme acaba. Muitas vezes eu vejo um longa-metragem e depois eu me pego pensando muito sobre ele. E quando eu vejo que eu estou refletindo bastante sobre esse filme, eu paro para pensar, ok, talvez pode sair algum episódio daqui. E aí eu começo a analisar por que eu estou pensando nesse filme, o que nesse filme me impactou, que tipo de reflexão esse filme está me fazendo ter aqui dentro da minha cabeça e por aí vai. Outras vezes as ideias surgem enquanto eu estou fazendo uma pesquisa sobre outra coisa. O site sugere um outro artigo, ou então eu estou vendo algum vídeo no YouTube e aí nos vídeos sugeridos ali no cantinho tem alguma coisa que me chama a atenção e aí eu vou indo por esses caminhos laterais e encontro alguma coisa que me chama a atenção e que eu acho que pode servir de inspiração para um roteiro do Entreplanos também. E sim, eu tenho uma lista de temas. Toda vez que eu penso em alguma coisa que pode eventualmente virar um episódio do Entreplanos, eu coloco esse tema na lista e quando eu preciso pensar em alguma coisa, quando eu preciso decidir qual é o tema da semana, a primeira coisa que eu faço é olhar essa lista. Daniel Cruz, qual o seu processo para analisar filmes já antigos? Você lê outras análises e entrevistas ou só assiste e interpreta? Bom, Daniel, de forma geral, quando eu vou fazer uma análise sobre um filme já mais antigo, o primeiro passo que eu dou na hora de fazer pesquisa é sim procurar entrevistas, documentários, análises, críticas, porque isso tudo vai poder me proporcionar outros pontos de vista que às vezes eu não tive enquanto eu assisti esse filme. Então eu valorizo muito isso e é uma etapa muito importante do meu trabalho e do meu processo. Mas às vezes eu não consigo encontrar alguma coisa, às vezes é um filme sobre o qual não se escreveu muita coisa ou que não foi muito discutido e quando é assim, aí eu confio basicamente na minha análise, na minha interpretação e eu vou baseado nessa minha perspectiva. Gabriel Rodarte, qual é o material fonte que você costuma usar para fazer suas pesquisas para escrever o roteiro? Bom, normalmente eu uso qualquer tipo de material no qual eu consiga colocar as minhas mãos, mas principalmente artigos de internet, entrevistas, análises críticas que já estão disponíveis na internet, vídeos no YouTube, muitos vídeos, documentários, artigos acadêmicos que você encontra que eu encontro normalmente pelo Google Acadêmico também, e livros também são muito valiosos na hora de fazer uma pesquisa para roteiro. O Lucas Treves perguntou o que eu achei do Oscar esse ano, se eu gostei dos resultados. Bom, pela primeira vez em muitos anos eu me diverti e gostei muito da cerimônia do Oscar. Eu achei o Jimmy Kimmel um excelente anfitrião, gostei muito das piadas, achei todas as brincadeiras com o Matt Damon muito boas, muito engraçadas. E quanto aos vencedores da noite, eu fiquei muito feliz de Moonlight ter ganhado o prêmio de melhor filme. Foi muito merecido, eu achei o filme incrível e acho que realmente merecia mais do que La La Land. Eu não sou muito fã de La La Land, eu não acho que esse filme é uau, isso tudo que o pessoal achou. Achei ele bem superestimado e também não achei que ele merecia ter ganhado em algumas categorias. Eu não acho que La La Land, por exemplo, devia ter ganhado melhor fotografia ou então melhor atriz. Tipo, beleza, Emma Stone tá massa no filme, mas por favor, né? Olha com que ela tava competindo, tinha outras atuações que eu achei muito melhores. E o filme pelo qual eu tava mais torcendo na noite toda era A Chegada, que foi o meu filme favorito de 2016. Então eu queria que A Chegada levasse todos os prêmios aos quais ele foi indicado. E apesar de eu saber, tipo, meio que já ter quase certeza que ele não ia levar, por exemplo, melhor filme, mas, pô, ele merecia ter levado o Oscar de melhor montagem. A montagem desse filme, a edição desse filme é incrível, sensacional e beleza. O que venceu, que foi Até o Último Homem, que é uma boa edição, uma boa montagem, mas, pô, tipo, realmente pra mim A Chegada tinha que ter levado melhor edição. O Guilherme, o Reginaldo e o Gabriel me fizeram perguntas bastante similares, basicamente perguntando quais são os youtubers que falam sobre cinema que eu acompanho, ou que eu recomendo, ou que me inspiram. Eu juntei as três perguntas porque basicamente os canais que mais me inspiram
os canais que eu acompanho e os canais que eu recomendaria são basicamente os mesmos. The Nerd Writer, do Evan Pushak, uma grande inspiração, foi o canal que realmente me deu um empurrãozinho para começar a fazer o formato do vídeo ensaio no Entre Planos. Every Frame a Painting, que foi o primeiro canal que eu conheci que faz esse formato de vídeo ensaios, e ele tem análises que realmente explodem minha cabeça até hoje, eu não consigo superar quão bom é o vídeo que ele fez, por exemplo, sobre o Jackie Chan. É sensacional. Até hoje eu acho que eu nunca vou conseguir escrever um roteiro sobre o Jackie Chan, porque tudo que eu poderia dizer sobre o Jackie Chan já foi dito no vídeo do Every Frame a Painting. Outro canal de vídeo ensaios que eu gosto muito se chama Captain Christian, que publica vídeos uma vez a cada 2 semanas, e ele faz análises muito boas, e o ponto forte desse cara é a edição dos vídeos dele. Ele edita muito bem. E fora desse formato do vídeo ensaio, o grande youtuber que eu mais admiro, que eu gosto muito, é o Casey Neistat, que é um vlogger americano e é um dos videomakers mais criativos e mais até motivacionais, eu diria. Se você não conhece o trabalho tanto do Casey, quanto do Captain Christian, quanto do Every Frame a Painting e do Nerd Writer, eu vou colocar os links para os canais deles aqui embaixo na descrição. Júlia Panigassi. De onde surgiu a ideia do bordão Alô, alô, audiência? Veio dessa música aqui. Alô, alô, Macia. Aqui quem fala é da terra. Luísa Castro. Por que você não fala muito sobre séries aqui no Entre Planos? O episódio sobre a arquitetura de Game of Thrones ficou excelente. Obrigado, Luísa, fico feliz que você tenha gostado do episódio da arquitetura de Game of Thrones. E basicamente eu não falo muito sobre séries aqui porque eu não tenho o hábito frequente de ver séries, apesar de eu gostar bastante. É uma coisa que não faz tanto parte da minha rotina, e sem contar que eu normalmente gosto da ideia de assistir tudo, uma série inteira, para então pensar em alguma análise. Pode ser que eu acabe fugindo dessa regra no futuro, mas em geral é porque eu realmente gosto de sentir que eu analisei, que eu contemplei a obra na sua totalidade. André Lauer. Max, qual foi o filme mais confuso que você viu até hoje? Olha, provavelmente é uma competição entre 2001, Uma Odisseia no Espaço, e Donnie Darko. São 2 filmes que até hoje me deixam completamente confuso, mas eu amo esses filmes. Marcos Nunes. Você tem preferência por algum filme de herói? Tenho sim. O Homem-Aranha 2, dirigido pelo Sam Raimi. É o meu filme favorito de super-herói de todos os tempos. Lari Ramos. Qual o seu guilty pleasure cinematográfico? 2 palavras pra você. Nicolas Cage. Okay, let's run. Rafael Fernandes. Max, qual a sua opinião sobre a franquia Star Wars? Eu adoro Star Wars, sou super fã desde molequinho, e como muito fã, eu não gosto muito eu não gosto da trilogia, da segunda trilogia, os episódios 1, 2 e 3. Sou muito fã da trilogia mais antiga, episódios 4, 5 e 6. E, bom, O Despertar da Força, achei muito bom, sensacional. Rogue One, achei ok. Mari, você gosta de filmes de terror? Se sim, quais são os seus favoritos? Sim, eu gosto de filmes de terror e eu acho que os meus favoritos estão mais pro lado dos clássicos. Principalmente O Iluminado, O Bebê de Rosemary e A Profecia. Dos filmes mais recentes, eu sou fã de A Bruxa de Blair, gosto muito de Hack, O Babadook e A Bruxa. O Fabiano Francisco perguntou se eu gosto de anime e mangás. Sim, eu gosto. Eu não sou fanático nem nada. Eu já fui, quando era molequinho, bem pequeno, eu passava tardes inteiras assistindo Toonami no Cartoon Network, passava vários animes que marcaram a minha vida, a minha juventude, mas hoje em dia eu não assisto muita coisa, eu dou preferência a assistir filmes, de vez em quando umas séries, e hoje em dia eu só assisto algum anime se eu sei que ele é considerado muito bom. Coisas como Attack on Titan, Evangelion, Cowboy Bebop, e um que eu ainda não assisti, mas que eu tenho bastante curiosidade para ver é o Fullmetal Alchemist. Larissa Winze. Max, quais são seus filmes de comédia preferidos? Sem dúvida nenhuma, os filmes do Monty Python, ou seja, Em Busca do Cálice Sagrado, A Vida de Brian e O Sentido da Vida, nessa ordem. Fora esses, eu gosto muito de Corra que a Polícia Vem Aí, Austin Powers, e dos mais recentes, O Âncora, eu gosto bastante, e uns mais besteróis assim eu também gosto, tipo Superbad. Vitor Henrique dos Santos. Max, você poderia falar um pouco mais sobre o curso de jornalismo que você fez e como esse curso te trouxe emprego e tudo mais que o jornalismo trouxe na sua vida? Bom, claro, eu sou muito feliz de ter feito o curso de jornalismo, eu não tenho dúvida nenhuma de que esse era o curso certo para mim. E, bom, em termos de emprego, ele me proporcionou trabalhar no Correio Brasiliense, né, durante 1 ano e meio, que é o maior jornal aqui de Brasília.
E agora que eu não trabalho mais com jornalismo, agora eu trabalho só fazendo vídeos para o YouTube, eu acho que o grande legado do jornalismo na minha vida hoje, e que influencia muito o meu trabalho no Entre Planos, é como o jornalismo me ensinou a fazer apuração de informações de forma aprofundada e criteriosa, e como escrever um texto que fosse claro, que conseguisse transmitir as informações de uma maneira que fosse bem tranquila de entender, que todo mundo pudesse compreender. O João Vitor Oliveira pergunta o que me fez escolher jornalismo. Bom, como acontece com a maioria das pessoas que escolhem fazer jornalismo, um dos meus motivos foi o fato de eu adorar escrever. Sempre gostei de escrever desde molequinho. E também escolhi o jornalismo porque eu pensava muito em trabalhar com jornalismo cultural, para falar sobre cinema, música, videogames e por aí vai. Eu percebi que o jornalismo era uma profissão que poderia me pagar para eu escrever sobre assuntos que eram do meu interesse. Então eu pensei, pô, é nóis. Gustavo Oliveira. Max, sempre ouço falar que os diretores da nova Hollywood foram os precursores do cinema autoral nos Estados Unidos, quando eles tentaram ter controle total na produção dos seus filmes. Isso é verdade? Não tinham diretores fazendo cinema de autor na América antes disso? Talvez Kubrick ou Hitchcock fizessem isso antes da década de 70, não? Bom, sim, de fato, os diretores da nova Hollywood meio que foram os precursores do que começou a ser considerado o cinema de autor nos Estados Unidos, mas você também está correto. O trabalho do Hitchcock, por exemplo, que veio antes da década de 70, bem antes, é considerado sim um trabalho de autor. A diferença é que na época em que o Hitchcock estava produzindo os filmes dele, ele não era considerado um autor. Muitas vezes ele não era nem valorizado como diretor. Ele era da época em que os diretores eram vistos só como mais um funcionário do estúdio. E foi o pessoal na França, os cinéfilos franceses que eventualmente iriam criar a Nouvelle Vague, criaram a teoria do autor, né, no cinema, e um dos cineastas que eles mais valorizavam era justamente o Hitchcock. Então, essa visão do Hitchcock ser um autor é uma coisa que veio de forma mais póstuma. E já depois, quando começou a nova Hollywood, aí sim já tinha toda essa mentalidade do cinema de autor que veio antes com a Nouvelle Vague, e você começou a ter esse rótulo de cinema de autor também com os diretores da nova Hollywood. Caio Terra. Max, em um dos seus vídeos eu vi que você toca uns instrumentos. Aliando ao cinema, eu queria saber quais são seus compositores e suas trilhas favoritas. O meu compositor favorito de trilhas sonoras é, sem dúvida, o Joe Hisaishi, que escreve as trilhas dos filmes do Miyazaki. Inclusive, as minhas trilhas favoritas foram compostas por ele. As trilhas sonoras de A Viagem de Chihiro e de O Castelo Animado. Fora o Hisaishi, eu gosto muito, admiro demais o trabalho do Ennio Morricone, sobre o qual eu já fiz um episódio aqui. Júnior Aragão. Oi Max, tudo bem? Me responda uma dúvida. Quando você pegou matérias de cinema no intercâmbio, quais eram os diretores mais mencionados? Eles fizeram referência a alguma obra ou diretor brasileiro? De longe, o diretor mais mencionado em todas as minhas matérias sempre era o Hitchcock. Sério, os franceses amam o Hitchcock até hoje e eles abordavam o trabalho desse diretor em praticamente todas as disciplinas que eu peguei lá no intercâmbio. E fora isso, sim, tinha uma matéria que eu peguei que era História do Cinema Europeu 2, no qual ele começava, quando ele falou de Nouvelle Vague, ele começou a falar de outros movimentos cinematográficos que aconteceram mais ou menos na mesma época da Nouvelle Vague em outros países. E um dos países que ele citou foi o Brasil. Ele falou sobre cinema novo e se focou principalmente no trabalho do Glauber Rocha. Então é isso. Eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que mandou perguntas e, bom, infelizmente não dá para responder todo mundo porque a gente tem um tempo limitado, senão a gente ia ficar aqui o dia inteiro. Mas de qualquer forma, realmente muito obrigado por terem mandado suas perguntas. Eu me divirto muito respondendo as suas dúvidas e eu realmente quero fazer mais vídeos assim no futuro. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e lembrem-se, se vocês querem ajudar a gente a continuar produzindo os nossos vídeos, considerem com carinho participar da nossa campanha no Apoia-se. Vocês podem contribuir com apenas R$5 por mês, ganhar ótimas recompensas e fazer com que o Entre Planos fique cada vez melhor. Se você ficou interessado, dá uma olhada na nossa campanha. O link está aqui embaixo na descrição. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.